Olá, seja bem-vindo aqui. Nós estamos ainda falando da aula 3 sobre o tema intervenção de terceiros. Nesse bloco, a parte 6 aí da aula 3, nós vamos falar sobre chamamento ao processo. Eu sempre brinco nas aulas, principalmente nos aulões de véspera. Apareceu o fiador, marca chamamento ao processo. Apareceu devedor solidário, pode marcar chamamento, tá bom? Então, são dicasinhas aí para você gabaritar a tua prova de processo civil. Se aparecer fiador, pode marcar chamamento. Aparecer devedor solidário, marca chamamento. Então, nesse bloco, nós vamos tratar sobre o chamamento ao processo. É uma das espécies de intervenção terceiro. Solta na tela, Latino. Chamamento ao processo. Está aparecendo aí na sua tela o chamamento ao processo. Nós vamos estudar o chamamento ao processo a partir do artigo 130 do Código de Processo Civil. O chamamento ao processo, ele é admissível pelo réu. Então, volta aqui comigo, Latino. Primeira observância aí. Nós já vimos que o processo começa com uma petição inicial, ele vai ser distribuído, tem lá uma conclusão, faz o juízo de admissibilidade, cita, intima, audiência de conciliação e depois vem o que aqui, ó? A contestação. Só quem pode chamar o processo é o réu. Só o réu é que pode chamar o processo. Por quê? Porque se o autor quisesse chamar uma outra pessoa para o processo, ele mesmo colocaria na petição inicial, você concorda? Então, já o primeiro macete para a tua prova está no artigo 130 caput do CPC. O chamamento é requerido pelo réu. Então, assim, as provas, quando elas vêm cobrando intervenção terceiro, se a banca começar falando assim, ó, uma das hipóteses de intervenção terceiro a qual o autor pode se valer, você já sabe que chamamento não é. Porque chamamento ao processo, somente o réu. É só o réu que vai fazer o chamamento ao processo. E ele tem que fazer na contestação, tá bom? Solta na tela, Latino. Olha aí o artigo 130 do CPC, diz que é admissível o chamamento ao processo, grifa isso aí, requerido pelo réu. São três hipóteses. Primeiro, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Então vem comigo aqui no quadro. Chamamento ao processo é o tema. Chamamento ao processo, uma das espécies de intervenção de terceiro. Nós vamos anotar aqui as hipóteses de cabimento. As hipóteses de cabimento. Cabimento. Primeira hipótese aí de cabimento. Primeira hipótese de cabimento aí. Olha lá. Ó. Do afiançado. Então, primeira hipótese de cabimento é o afiançado. Afiançado na ação em que o fiador for o réu. Vamos a um exemplo desse inciso primeiro aí do artigo 130 do afiançado, na ação em que o fiador for o réu. Eu aluguei um apartamento do Latino e o X, que eu vou chamar aqui de azul, é o meu fiador. Eu aluguei um apartamento do Latino e o azul é o meu fiador. Se eu não pago o aluguel, quem paga? O fiador. Só que o fiador, ele é um garantidor. A Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locações, diz que a fiança é uma garantia. O próprio Código Civil estabelece as regras sobre a fiança. Até no direito administrativo, lá na Lei de Licitações, na Lei 8666, você estuda a fiança no artigo 56. A fiança ela é uma garantia. O devedor principal sou eu. Se eu aluguei o apartamento do Latino, eu sou o devedor principal. Se porventura o Latino processar diretamente Azul, que é o fiador, o que o Azul vai fazer? Vai chamar ao processo o devedor principal. Deu para entender? Professor, então não pode processar diretamente o fiador? Não. A regra do jogo é não. Se você processar diretamente o fiador, ele vai chamar quem? O devedor principal. Então veja, eu vou chamar o afiançado na ação que o fiador for réu, beleza? Professor, mas existe alguma hipótese em que pode se processar o fiador diretamente? Sim, quando o fiador ele renuncia ao chamado benefício de ordem. Se o fiador escreve no contrato dizendo que ele é o principal pagador, ele é o devedor principal, aí você pode processar o fiador diretamente. Mas essa não é a regra. A regra é que a fiança é uma garantia. Solta na tela, Latino, o inciso 2º.
dos demais fiadores na ação proposta contra um deles. Volta aqui comigo. Então, segundo a hipótese de cabimento do chamamento, é os fiadores, é o plural. Então, existem hipóteses em que existem 3, 4, 5 fiadores. Isso era muito comum para contratos de grande vulto, galpão, vou alugar um galpão, um shopping. E aí você exige lá mais de um fiador. Em alguns contratos, isso é plenamente possível. Então você tem lá 3 fiadores, só foi processado um deles. O autor só colocou um deles como réu. Esse réu, que é um dos fiadores, vai fazer o quê? Chamar os outros fiadores para compor a lide. Tá bom? O chamamento ao processo é uma espécie de intervenção terceiro forçada. Anota aí. Ela é forçada, tá bom? Diferente lá da assistência que nós já estudamos, que é voluntária, o chamamento é bem parecido com a denunciação da lide, é uma espécie de intervenção de terceiro forçada. E ela também não é obrigatória, tá? Essa espécie de intervenção de terceiro também é facultativa. Solta na tela, Latino. Vamos analisar a terceira opção aí de chamamento ao processo. Diz no inciso terceiro aí, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida. Volta aqui comigo. Então, a terceira opção aí são os devedores solidários. Então, vou anotar aqui. Devedores solidários. Então, em caso aí de dívida solidária, o que é uma dívida solidária? Essas 3 pessoas aqui, azul, vermelho e preto, respondem pela obrigação de pagar determinada quantia a X. Eles são solidariamente responsáveis. Isso acontece muito em marido e mulher. O casal é solidariamente responsável numa dívida imobiliária, muitas das vezes, uma dívida de cota condominial. E nessa solidariedade, se você entrar a ajuizar uma ação, se o autor ajuiza uma ação contra um deles, o outro devedor, ele pode ser chamado ao processo pelo réu. Então veja como o chamamento é fácil em prova. Nós vamos ter as aulas de exercício ao final aí da aula 3. O cabimento do chamamento, quando o afiançado, quando o afiançado na ação em que o fiador for réu, então eu vou chamar o afiançado na ação em que o fiador é o réu aqui é o fiador, ele vai chamar o afiançado, quando tiver os demais fiadores ou devedores solidários. Por isso que é muito fácil em prova. Se aparecer fiador, pode marcar chamamento. Vamos ao parágrafo 1º aí do artigo, na verdade vamos pular direto para o artigo 131 do CPC. Está aí na sua tela, eu deixei até aberto aqui o CPC, o Código de Processo Civil, e deixei também no teu material aí no PowerPoint. Vamos ao artigo 131, que aparece aí na sua tela. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Então volta aqui comigo. Qual é a regra do jogo? Eu tenho que chamar na contestação. É o chamado princípio, se você quiser anotar, da eventualidade. É aqui, na contestação, que vem após a audiência de conciliação, é na contestação que eu peço para chamar o afiançado, os demais fiadores ou devedores solidários. E grifa isso aí, na contestação, e ela deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o processo. Então eu tenho que indicar o endereço, tudo certinho, para que ela seja promovida num prazo de 30 dias. Lembrando que esse prazo de 30 dias, ele também se aplica para a denunciação da lide. Então cuidado que no novo CPC, muitos alunos têm mania de marcar tudo 15. Nesse caso aqui, são 30 dias. E essa regra também se aplica para a denunciação da lide. E o parágrafo único diz, se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária, ou ainda em local incerto, esse prazo de 30 dias pode ser até 2 meses. Então toma cuidado com esses prazos aí. Se residir em outra comarca, ou se tiver em local incerto, o prazo ele será aí
de 2 meses. Não é até 2 meses. Não é poderá ser 2 meses. Ele será. Então, cuidado aí, que ele será de 2 meses. Tá bom? Solta na tela, latino, o artigo 132 do Código de Processo Civil. Diz que a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores. A sua cota, obviamente, na proporção que lhes tocar. Volta comigo. É muito importante você grifar isso. A sentença de procedência vale como título executivo. Isso é uma das características do chamamento. Nós podemos anotar aqui, ó, como características do chamamento. Ela é uma das características. A sentença de procedência, sentença de procedência vale como título. Vale como título em favor do réu que satisfazer a dívida. Professor, me dá um exemplo aí do artigo 132. Nós temos 4 devedores solidários. O autor demandou só contra um deles. Qual é o momento oportuno que eu tenho que chamar o processo os outros 3? Na contestação. Se eu não fizer na contestação, eu posso fazer depois? Não. Princípio da eventualidade. A eventual oportunidade de agir é na contestação. Muitos professores nem gostam de chamar de princípio. Gostam de chamar de regra da eventualidade. Vou até anotar aqui. É uma regra. É a regra da eventualidade. Se é uma regra, tem uma consequência. Qual é a consequência? Se não fizer na contestação, eu vou ter a preclusão. Se ele contestou e não colocou o chamamento, não pode chamar depois da contestação. Eu vou ter, nesse caso, a preclusão consumativa, porque ele consumou o ato, apresentou a contestação, mas esqueceu de colocar o tópico ali de chamamento ao processo. Como ele não colocou, então vamos voltar ao exemplo, são 4 devedores solidários, o devedor não colocou na contestação, ou seja, não chamou os demais. Ele vai ter que pagar o autor, vai ter que satisfazer a dívida por inteiro. Quando ele satisfazer a dívida por inteiro, a sentença, ela vai valer, a sentença de procedência, ela vai valer como título em desfavor dos demais. Olha o que diz aí, solta o artigo 132 latino. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida. Para quê? A fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal. Então volta aqui comigo. No caso do fiador, que ele foi réu, o fiador não pode ser réu nesse momento, porque ele é um garantidor, mas ele não chamou o devedor principal. Aí ele pega aquela sentença e aquela sentença de procedência valerá como título para ele exigir o valor integral da dívida em face do devedor principal, que vai ser o locatário ali, no meu exemplo, tá bom? Então solta na tela aí, latino, o chamamento ao processo. Eu coloquei um tópico aí no teu material do livro do professor Daniel Amorim Assunção. O professor Daniel diz que as hipóteses de cabimento do chamamento ao processo são substancialmente mantidas, havendo apenas a substituição do termo devedor pelo vocábulo afiançado. Adotando o entendimento da doutrina majoritária e do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 131 caput do novo CPC consagra expressamente o entendimento de que o chamamento ao processo haverá a formação de um litisconsórcio passivo ulterior, ao prever a citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo, ao tratar da citação dos chamados ao processo. Volta aqui comigo. Nós já tivemos aula de litisconsórcio. Se é o réu, o litisconsórcio vai ser passivo. Então, se o fiador chama ao processo o devedor solidário, ele vai ser citado. E o Daniel Amorim fez uma observação interessante. Se o código fala em citado, o que é citação? É o ato pelo qual chama o réu, o executado ou o interessado para integrar a lide. Então, citação, artigo 238 do CPC, chama para integrar. Se eu estou chamando para integrar, ele vai virar parte.
Por isso que vai ser um litisconsórcio. Então aqui nós vamos ter a formação de um litisconsórcio facultativo, porque a lei não obriga, facultativo, ulterior. Então, na verdade, eu vou ter um litisconsórcio passivo, facultativo, então litisconsórcio passivo, facultativo, ulterior. Por quê? Porque a lei não obriga. Ele não é um litisconsórcio necessário, é um litisconsórcio facultativo. E ele vai ser passivo, porque só pode ser requerido pelo réu, ulterior. Ele vai ser posterior à instauração do processo, tá bom? Então, belas as palavras aí do professor Daniel Assunção Amorim. E nesse curso Top 10 de Processo Civil, eu já falei para você, nós vamos estudar aqui o máximo de doutrina que pudermos, vamos aqui fazer muitos exercícios, tá bom? Temos nos nossos grupos aí, já estamos adicionando todo mundo, no WhatsApp, no Facebook, me mandem dúvidas aí, vamos debatendo. Solta na tela, Latino. Ainda sobre a doutrina, é importante lembrar que o chamamento ao processo, ele deve ser realizado dentro do prazo legal, sob pena de preclusão temporal ou preclusão consumativa. Acrescenta aí. Pode ser temporal se perder o prazo, mas se apresentar a contestação, ela seria consumativa. A comparação entre o artigo 131 caput do novo CPC e o artigo 78 do Código Antigo mostra uma pequena, mas uma significativa modificação. O Código revogado previa que o chamamento ao processo deveria ser feito no prazo para contestar, enquanto o novo dispositivo prevê que o chamamento será requerido na contestação. Não existe dúvida de que contestar e chamar ao processo são espécies diferentes de resposta do réu diante de sua citação, mas pretendendo o réu se valer de ambas, deverá fazê-lo no mesmo momento procedimental, incluindo o chamamento ao processo como um tópico da contestação. A novidade, entretanto, gera um questionamento. O réu que pretender chamar ao processo terceiros co-obrigados tem necessariamente que contestar o pedido do autor? Apesar da literalidade do CPC indicar a conclusão nesse sentido, não nos parece que a questão deve ser respondida afirmativamente. Volta aqui comigo, olha que fato interessante. Primeiro vamos tratar da preclusão, que pode ter gerado alguma dúvida para você. Preclusão temporal é quando eu perco o prazo. Preclusão temporal é quando não se pratica um ato dentro do prazo. Por exemplo, a partir da audiência de conciliação até a apresentação da contestação, nós temos um prazo de 15 dias. Se você não contesta dentro desse prazo, nós vamos ter a preclusão temporal. Mas se você apresenta a contestação e não produz o chamamento ao processo, a preclusão seria consumativa. Tudo bem até aqui? Preclusão temporal, perdi o prazo. Consumativa, eu pratiquei, mas eu não posso mais emendar aquele ato processual já praticado. Então, sobre a preclusão, está visto aí. Outro ponto interessante, aventado pelo professor Daniel Assunção Amorim, é que no novo CPC não é mais dentro do prazo da contestação. Vem aqui comigo. No Código Pretérito, você deveria chamar o processo, eu acho que dá para aproveitar ainda esse tópico, dentro do prazo da contestação. Então vamos lá, o prazo da contestação, 15 dias. No Código revogado, eu tinha que chamar ao processo o afiançado, os fiadores ou os devedores solidários, dentro desse prazo. No novo Código de Processo Civil, eu devo fazer a citação na contestação. Aqui, na contestação. E a dúvida que surge é, olha, será que eu posso só fazer o chamamento ao processo e não contestar? Será que eu posso fazer o chamamento ao processo e não contestar? Olha, a contestação é um ônus, é uma faculdade do réu. A lei não obriga ao réu a contestar. Então, assim, se ele faz o chamamento ao processo, mas não contesta a ação, que o que é a contestação? É contestar a ação. Contestar os fatos controvertidos e relevantes narrados no inicial. E o réu não é obrigado a fazer isso. Ele não é obrigado a fazer isso. Então, solta na tela aí, Latino. O réu que pretende chamar ao processo terceiro teria necessariamente que contestar o pedido?
apesar da literalidade do artigo 131 indicar nesse sentido, não nos parece que a questão deva ser respondida afirmativamente. Volta aqui comigo. Ou seja, vamos resumir para isso ficar bem objetivo. O réu pode chamar ao processo sem contestar? Pode. Lógico que pode. Que a contestação é um ônus, a contestação é uma faculdade. Tá bom? Então ele pode contestar, ou melhor, ele pode chamar ao processo sem contestar. Mas o ideal é que ele faça a contestação. E você que é advogado, muitos advogados assistindo aí o curso, quando você for fazer a contestação, você vai botar lá meritíssimo juízo da, terceira vara civil da comarca X, aí você vai botar o número do processo aqui, número do processo 200.412.236.08, sei que estou dando um exemplo. Você vai aqui qualificar o autor, e eu vou qualificar aqui o latino, vírgula, já qualificado nos autos em destaque, ou epígrafe, você usa a palavra que você quiser, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar, porque a contestação você apresenta, você não interpõe, você interpõe os recursos, vem apresentar contestação com base nos artigos 335 em diante do CPC, do Código de Processo Civil. Aí você fez lá o teu esqueleto da contestação. E aí depois você vai colocar assim, preliminarmente, informa a parte ré que a dívida relacionada na petição de folhas tais, na petição inicial, é uma dívida solidária conforme o documento X. Porquanto, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil, requer, desde logo, o chamamento ao processo. Então é importante colocar nessa preliminar, que aí já fica em destaque ali. Se você botar só no final, o juiz pode não ver. Ah, professor, mas eu tenho outras preliminares. Eu quero, por exemplo, arguir uma convenção de cláusula arbitral. Aí você bota preliminar, esse é o tópico 1, você bota 1A, depois você pode botar 1B, depois você pode botar 1C, você pode botar outras preliminares. Professor, eu tenho uma outra preliminar. A petição do autor é inepta. O que é uma petição inepta? Está lá no artigo 330 do CPC. Ou seja, me dá um exemplo, professor. Quando os pedidos são incompatíveis, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente uma conclusão, você quer falar para o juiz que a petição do autor é inepta? Pode falar, coloca como preliminar. Tá bom? Então, no novo CPC, o chamamento ao processo, ele tem que ser na contestação. Mas não necessariamente o réu precisa contestar. Ele pode apenas chamar ao processo e não contestar. Porque a contestação é um ônus do réu, é uma faculdade ao exercício do direito de ação. Tá bom? Solta na tela, Latino, ainda sobre o chamamento ao processo. É importante frisar que a contestação e o chamamento ao processo, elas são, na verdade, duas espécies diferentes e autônomas de reação do réu diante da sua citação. De forma que, se o réu pretender se limitar a chamar o processo, sem contestar o pedido do autor, por mais exótica que seja tal opção, ele tem o prazo de resposta para tanto. Sem correspondência no Código de 73, passa a exigir um prazo para a citação dos chamados ao processo, sob pena de o chamamento se tornar sem efeito. Qual é o prazo? O prazo é de 30 dias, salvo se o chamado tiver de ser citado em outro fórum ou estiver em lugar incerto, quando o prazo passa a ser de 2 meses. A ineficácia, prevista no artigo 131 do novo CPC, entretanto, depende de um atraso imputável ao réu em providenciar os elementos necessários à citação, porque, sendo culpa do cartório ou mesmo do chamado, não tem qualquer sentido prejudicar o autor do pedido do chamamento, decretando sem efeito seu pedido de intervenção. Então volta aqui comigo. Esse prazo de 30 dias,
ou o prazo de 2 meses, se tiver em outra comarca ou em local incerto, é o réu que tem que providenciar. É ele que tem que fornecer o endereço. Tá? E o autor nunca pode ser prejudicado pela demora excessiva em citar. Se o cartório demora a citar. O réu já deu o endereço, mas o cartório está demorando a citar. Todo mundo pode ser prejudicado nessa história, menos o autor. Solta na tela, Latino. Olha só o trecho aí do livro do professor Humberto Teodoro Júnior, para que esse curso nosso possa ser realmente bem completo aí. O professor Humberto Teodoro Júnior diz que o chamamento ao processo, ele é um incidente pelo qual o devedor, demandado, chama para integrar o mesmo processo os co-obrigados pela dívida, de modo a fazê-los também responsáveis pelo resultado do feito. Com essa providência, o réu obtém uma sentença que pode ser executada contra o devedor principal ou contra os co-devedores, se ele tiver de pagar o débito. A finalidade do Instituto, diz o professor Humberto Teodoro Júnior, é, portanto, favorecer o devedor que está sendo acionado, porque amplia a demanda para permitir a condenação também dos demais devedores, além de lhe fornecer, no mesmo processo, um título executivo judicial para cobrar deles aquilo que pagar. Diz o professor Humberto Teodoro Júnior, o chamamento ao processo é uma faculdade e não uma obrigação do devedor demandado. Segundo a própria finalidade do incidente, só o réu pode promover o chamamento. Volta aqui comigo. Latino, não precisava nem de uma aula dessa. O próprio Humberto Teodoro Júnior, ele já falou tudo o que tinha que falar de chamamento. Ele diz, olha, o chamamento ocorre quando o devedor, ou seja, o demandado, chama para integrar. Olha só que linguajar perfeito. Você pode fazer uma remissão para o artigo 238, chama para integrar, porque ele vai ser citado, e a citação é o ato pelo qual chama para integrar. No mesmo processo, os co-obrigados pela dívida. E olha o que o professor Humberto diz, de modo a fazê-lo com que eles sejam corresponsáveis. E ele diz, com essa providência, o réu obtém uma sentença que pode ser executada contra o devedor principal que pagar o débito. E ele diz, qual é a finalidade desse chamamento ao processo? Olha que bonito. A finalidade do Instituto é favorecer o devedor que está sendo acionado. Então, por exemplo, quando você processa diretamente o fiador pode chamar o processo. Então, o chamamento ao processo favorece a ele, ao demandado, ao réu que está sendo acionado. Tá bom? Então, são belas as palavras aí do professor Humberto Teodoro Júnior. Solta na tela, Latino. Ainda sobre o livro do professor Humberto Teodoro Júnior, ele diz que a nova conceituação de contrato de seguro de responsabilidade civil, feita pelo Código Civil de 2002, teve importante repercussão sobre a intervenção da seguradora na ação indenizatória, intentada por uma vítima de um sinistro. Pelo artigo 787 do Código Civil, no contrato de que se cuida, a seguradora assume a garantia do pagamento das perdas e danos devidos pelo segurado ao terceiro. Não é mais o reembolso de seus gastos que o seguro de responsabilidade civil cobre. O ofendido, ele tem, portanto, a ação que pode exceder diretamente. Ele pode exercer diretamente, tanto contra o segurado, como também contra a seguradora, havendo dessa maneira uma obrigação direta de indenizar, quando a ação for proposta apenas contra o causador do dano. Este, para convocar a seguradora para prestar a garantia, terá de usar o chamamento ao processo. Eu vou até deixar na tela, Latino, como eu estou com a internet aqui, vou até abrir aí o Código Civil. Você que estuda também aí Código Civil para suas provas, você pode abrir aí o Código Civil, lá no artigo 787, você bota assim o Ctrl F, por isso que os cursos online são muito produtivos. Olha que interessante aqui, nesse capítulo, olha, do seguro de dano, que começa lá no artigo 778 do Código Civil,
nós temos lá o artigo 787. Olha que interessante o professor Humberto Teodoro Júnior fazendo essa remissão. O artigo 787 do Código Civil, que aparece aí na tua tela, diz: no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento das perdas e danos devidos pelo segurado a terceiros. Tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu, suscetíveis de ele acarretar a responsabilidade incluída na garantia, ele comunica tal fato ao segurador. O parágrafo 2º diz que é proibido ao segurado reconhecer a sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro. E o parágrafo 3º diz que, intentada a ação contra o segurado, dará ciência da lide ao segurador. E o parágrafo 4º diz que subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro se o segurador for insolvente. Então volta aqui comigo, Latino. Eu acho muito interessante esse ponto do professor Humberto Teodoro Júnior, porque muitas provas já cobraram, dizendo que no caso de seguro seria denunciação da lide. E dependendo do caso, pode até ser. Como, por exemplo, quando ela é promovida pelo autor e ele quer denunciar a lide, a seguradora. Né? Até porque, em tese, o macetezinho que nós aprendemos é: eu só marco chamamento ao processo se aparecer devedor solidário ou fiador. Eu não marco na minha prova chamamento ao processo se aparecer seguradora. Só tem que tomar cuidado com um ponto, um pontinho, que aí é um cuidado que você tem que ter especial. O artigo 787 do Código Civil diz que se eu tenho seguro, a minha seguradora, ela é que é responsável pela reparação do dano. E o parágrafo 4º diz que se ela é insolvente, se ela não paga, eu tenho responsabilidade. Eu que fiz o seguro. Então, muitos doutrinadores interpretam isso como uma dívida solidária, que você causou dano e o Código Civil diz que aquele que causa dano é obrigado a reparar. Você causou e a seguradora, por força do artigo 787 do Código Civil, ela é responsável. Então, aquele que causa o dano é responsável e no contrato de seguro eu tenho a responsabilidade da seguradora. Então, para muitos professores, como por exemplo o professor Humberto Teodoro Júnior, seria uma hipótese de chamamento ao processo. Então, assim, não precisa ter medo na tua prova. Nós, na aula de denunciação da lide, já falamos, você vai marcar a denunciação da lide se aparecer regresso. Se aparecer a palavra regresso, ainda que o problema trate de seguradora, marca a denunciação da lide. Mas se você vê que ele está falando que a dívida é solidária entre aquele que causou o dano e a seguradora, fica tranquilo, marca chamamento ao processo, tá bom? Solta na tela aí, Latino. É o livro do professor Humberto Teodoro Júnior que está aí no teu material, tá? Beleza? Fica tranquilo com isso, se aparecer esse probleminha de seguradora aí, poderia utilizar o chamamento. O professor Humberto, ele cita até o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, que está aí na tua tela, que também utiliza a palavra chamamento ao processo. Vamos abrir lá o código, já que eu tenho internet aqui, vou usar, né? Olha só o que diz aí o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 101, vai abrindo o seu código também. Eu já boto aqui o Ctrl F, vou lá no 101 direto. Olha o que diz aí, ó. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo no capítulo 1 e 2 desse título, serão observados o seguinte. Aí diz lá, olha o inciso 2º, né? O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo ao segurador. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, ó, poderá chamar ao processo o segurador. Volta comigo, Latino. Então, veja que interessante, tá? Quando nós tratarmos de chamamento ao processo, é interessante você fazer essa remissão aí. Eu gosto de chamar as remissões, você já deve ter observado no meu material, de referência legislativa. Então, vamos anotar aí a referência legislativa. São as famosas remissões. Tá? Eu gosto de chamar de referência legislativa porque o professor Humberto Teodoro Júnior ele chama assim também.
Então vamos lá. Quais são as referências legislativas do chamamento ao processo? Nós podemos utilizar o Código Civil, lá no artigo 787, porque o Código Civil diz que no contrato de seguro, a seguradora ela é obrigada a reparar o dano. E o parágrafo 4º do artigo 787 do Código Civil diz que se a seguradora é insolvente, o segurado tem obrigação. Então, essa primeira referência legislativa aí que nós fazemos. A segunda referência legislativa está no Código do Consumidor. Código do Consumidor. E o Código do Consumidor, no artigo 101, inciso 2º, diz que, aparece aí na sua tela, o réu que houver contratado o seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo ao segurador. Então, isso está expresso aqui no Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, sobre o chamamento ao processo, é importantíssimo fazer essas duas aí referências legislativas, tá bom? O artigo 787 do Código Civil, o artigo 101, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. O pessoal que está estudando aí para a prova de procurador, já aproveitar aí para mandar um abraço para vocês, mais uma vez, né? Sempre que eu me recordo eu lembro. O Vinícius aí, olha, o Código de Defesa do Consumidor cai muito nas provas de procurador. Na última prova, por exemplo, foram 6 questões, na última prova de procurador no estado do Rio de Janeiro. Então cai muito aí direito do consumidor. As provas de juiz, você que está estudando aí para juiz, direito do consumidor também é muito cobrado em prova, tá bom? Defensor público, as provas de promotoria também cobram muito aí a matéria direito do consumidor. Então sempre que você puder grifar esses assuntos aí, é importantíssimo. O Diogo, né? Diogo aí, que está estudando também para procurador, está assistindo às nossas aulas. Queria aproveitar e mandar um abraço aí para o Diogo. Vamos soltando na tela aí, Latino, para concluir esse bloco, que chamamento não tem muito mistério. É sempre o réu aí, né? Concluindo aí com a parte doutrinária, eu trouxe um trecho do livro da professora Lia Carolina Batista, né? Professora Lia aí, um grande abraço, professora da PUC de São Paulo. Professora Lia diz o seguinte: em relação ao chamamento ao processo, o Código de Processo Civil de 2015 não trouxe nenhuma inovação, diz a professora Lia. O projeto aprovado na Câmara, ele tinha um dispositivo que ampliava consideravelmente seu cabimento, admitindo também o chamamento daqueles que, por lei ou contrato, são também corresponsáveis perante o autor. Mas isso, infelizmente, para a professora, foi rejeitado no Senado Federal na aprovação do texto final. Então, o chamamento ao processo, diz a professora Lia Carolina, é uma modalidade de intervenção de terceiro provocada e não voluntária. Porque a iniciativa de ingresso no processo não é de terceiro, é uma ampliação subjetiva do processo. Diverge a doutrina a respeito de haver ou não uma ampliação objetiva. O ingresso do chamado no processo dá origem ao litisconsórcio, que nós já falamos, ulterior, que poderá ser comum quando a obrigação for divisível ou unitário, quando a obrigação for indivisível. Formando-se um litisconsórcio, haverá incidência do artigo 229, que prevê prazo em dobro para os litisconsórcios que tiver procuradores distintos, tá bom? E a professora continua falando aí que, sobre o cabimento, valem as mesmas observações feitas com relação à denunciação da lide. Tem uma natureza de demanda condenatória. O chamamento ao processo é um instituto aí de aplicação exclusiva do processo de conhecimento. Não poderia ter lá no processo de execução, nem no cumprimento de sentença, no processo autônomo, nem nada, porque só pode ser na contestação. E para finalizar, colocamos uma observação aí, que embora o artigo tenha 3 incisos, seria suficiente dizer que o chamamento é admissível em caso de solidariedade, pois a previsão do inciso 1 e 2 nada mais são do que exemplos também de solidariedade. E havendo solidariedade, que é a característica marcante do chamamento, evidentemente que o chamamento é alguém que já poderia ter sido incluído no polo passivo desde o início, no tocante do inciso 1. E a observação importante é que a lei silencia a respeito, mas são admissíveis chamamentos sucessivos a quem foi chamado. E pode ainda ter denunciação da lide de um terceiro, tá bom? Volta aqui comigo, Latino, para concluir esse bloco.
palavras aí da professora Lia Carolina Batista, brilhantes as palavras da professora. Ela diz o seguinte, olha, lá na denunciação da lide nós já estudamos, você já estudou comigo no bloco passado, ou melhor, nos blocos anteriores, e na denunciação da lide só é admitida uma denunciação sucessiva, correto? Lá na denunciação da lide só é permitida apenas uma espécie de denunciação sucessiva. Já no chamamento poderia ter aí chamamentos sucessivos. Eu tenho 10 devedores solidários, chamei apenas um, só tinha o endereço daquele. Aquele que eu chamei chamou o outro, que chamou o outro, não teria problema nenhum quanto a isso, tá bom? Nesse bloco nós vamos ficando por aqui, desejando a você aí bons estudos e até a próxima. Ainda temos mais intervenções de terceiro para tratar aqui no curso Top 10 de Processo Civil. Nós vamos falar aí nos próximos blocos sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o famoso IDPJ, e vamos falar também sobre o amicus curiae. E depois de tratarmos aí sobre a teoria da intervenção em terceiro, aulas de exercício para fixação do conteúdo. Grande abraço e até a próxima.